esperei até mais do que combinamos, né? 7 minutos. Então, nós vamos começando, à medida que os colegas cursistas forem entrando. Primeiro dia de aula é assim mesmo, né? Mas então, dar as boas-vindas a todas e a todos, né? Eu sou o professor João Paulo, trabalho no estado desde 2006, como professor de História e Ensino Religioso, e como cursista, o Daniel está entrando com... E como formador desde 2020 na História, e depois eu entrei como professor de ensino religioso, né? Sou formado em História pela UEMP, aqui de Jacarezinho, e tenho mestrado em Ensino de História pela UEPG, e também sou licenciado em Ciências da Religião e especialização em Ensino Religioso. Então, tenho uma experiência com o trabalho do ensino religioso há um tempo já, né? Trabalho com essa disciplina, e eu entendo que o ensino religioso ele ganha muito com os formadores, porque é uma disciplina, né? Agora não fala mais disciplina, né? Agora é componente curricular, até eu tenho que adequar a linguagem aos novos tempos, né? Desde a BNCC, nós não temos mais disciplinas, né? Nós temos os componentes curriculares, e o ensino religioso, ele tem, dentro do sistema educacional, algumas particularidades muito interessantes, né? O ensino religioso, ele é o único componente curricular previsto constitucionalmente, né? Ele é o único componente curricular que está presente no texto da Constituição. O Estado, ele pode, né, o Estado como organismo, ele pode tirar praticamente qualquer um dos componentes curriculares. Se o Estado resolver que não vai ter mais aula de língua portuguesa, que vai ser uma aula de linguagem, sei lá, que junte todos os componentes, ele pode. A única disciplina, né, o único componente curricular que não pode ser tirado da escola pública é o ensino religioso por força do texto constitucional, né? A não ser que mude a Constituição, ou que, né, faça uma outra, ele está previsto constitucionalmente. Só que, mesmo ele sendo o componente curricular previsto na Constituição, ele é um componente curricular que tem um descaso, muitas vezes, do poder público. Não, até recentemente, até o surgimento, a popularização dos cursos de ciência da religião, ele não tinha uma formação específica, não tinha uma formação referencial, né? Ele, em muitos casos, não tem um professor efetivo. Eu acho que são 3 ou 4 professores concursados de ensino religioso no Paraná. Não abre concurso, né, do ensino religioso, não tem livro didático, e foi dos últimos componentes curriculares da grade que entrou no Formadores. E quando a gente fala, né, em ensino religioso e formação, ele é dos componentes que mais precisa de formação. Por quê? A nossa disciplina de concurso, a gente trabalha ela com a nossa área de formação. Professor Daniel, tranquilo, né? Eu acho que, não sei se a internet do senhor está instável, mas se cair pode voltar, fique tranquilo. O que acontece? A formação, né? Nós, história, geografia, pedagogia, nós temos a nossa formação. Mas trabalhar o ensino religioso, ele é um pouquinho, né, mais difícil, um pouquinho complicado. Então, que bom que vocês estão aqui, que aceitaram esse desafio de participar do ensino religioso, dessa formação do Formadores em Ação. Estou vendo aqui algumas caras novas, algumas caras conhecidas, aliás, né? Professor Giovanni, professora Márcia, professora Denise,
que já trabalhamos juntos, né? Já fizemos a jornada passada, a jornada anterior, né? E a todos os outros, muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Formadores. Tá? Só fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês, tem alguém aqui que está fazendo o Formadores pela primeira vez? Eu tô. Professora? Eu estou fazendo. Não, mas o primeiro do ensino religioso ou a primeira vez no Formadores mesmo? Eu sou primeira no Formadores. Primeira vez no Formadores. Eu não consegui me inscrever na primeira. Ah, sim. Professora Amanda também? Primeira vez eu também não consegui, que eu sou PSS, então até liberar o @escola, né, no primeiro trimestre eu não consegui. Isso. E a professora Simone também? Não, primeira no ensino religioso. Primeiro no ensino religioso. E a professora Isabel também, primeira vez. Então, o Formadores, né, ele tem uma característica muito bacana, assim, eu acho muito peculiar. Ele não é um curso, né? Eu não estou aqui para ensinar vocês e nem tenho pretensão, né, de ensinar professores. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, né? Para compartilhar experiências, para fazer uma troca de ideias, fazer uma troca de conhecimento e aprender juntos novas metodologias aliadas ao ensino religioso. Tá? Eu vou mandar para vocês um link, e nesse link nós vamos ter algumas temáticas, algumas metodologias ativas, né? E aí eu queria que vocês fizessem esse check-in, né? Agora, no começo do nosso grupo, o que vocês já sabem? O que vocês ainda não sabem dessas novas tecnologias? Então, vocês podem entrar nesse link que eu mandei aqui no chat, tá? É um formulário, e aí eu vou deixar uns minutinhos para vocês poderem preencher, tá? E vocês vão colocar aqui, né? A jornada 1, a jornada 2, aliás, desculpa. Professor, o microfone eu não consigo ligar por aqui. O microfone, o teu aparece ligado para mim, professor Daniel. Aqui vocês vão colocar na jornada 2, o ensino religioso. A turma de vocês é a turma B da manhã, tá? Então, a turma B da manhã. E aqui, se você já participou do grupo de estudos em anos anteriores, tá? Então, cadê aqui a turma B? Gente, essas turmas aqui estão muito mal formatado isso aqui. Não, Aqui, não aparece turma B? Aparece? Aparece. Ó, a turma de vocês, eu tenho a BA e a BB, tá? A de vocês é a BA. É a turma B da manhã e a turma B da tarde. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Professor Daniel, você está pelo celular. Acho que agora estamos vendo, professor Daniel. Oi, professor Paulo, tá caindo direto aqui, eu estou pelo celular, pode ser algo... Estou desesperado. Não, tranquilo, professor, a gente está vendo tua luta aí. Eu mandei o link, tá bom, né? Ver se você conseguir entrar. Agora estamos ouvindo você também. Professor Paulo. Obrigado. Oi. É a turma B, né, só? Porque a turma BA. Mas ali no nosso mural tem turma B só. Não, é que você... Isso, só que você... Para o ensino religioso, eu tenho duas turmas B, professora Juliana. Eu tenho a turma B da manhã
e a turma B da tarde. Tá bom. Então, Então a é A, turma né? B, BA. Obrigada. Então, a turma BA, né? Aqui, jornada 2, ensino religioso e participei. Então, aí vocês vão passar aqui, né? E aí vocês vão fazer o check-in. À medida que vocês forem terminando, daí levanta a mão para eu saber que todo mundo já fez. Tá? Então, aqui, ó. Sobre as metodologias. Aprendizagem baseada em problemas. Não conheço, já ouvi falar, mas nunca utilizei. Utilizo, porém, com pouca frequência. E tenho conhecimento teórico e prático e utilizo frequentemente. Tá? E aí, assim, para todas aqui, as metodologias de educação. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui, né? Vamos imaginar aqui que vocês conhecem ou não conhecem, né? Aqui pode falar a verdade, não precisa ter vergonha, né? E depois aqui, sobre os recursos digitais. Então, sobre o Google Meet, o teu conhecimento você considera ele insuficiente, básico, intermediário ou avançado? Né? E aí todos os recursos digitais aqui. Qual é o teu conhecimento sobre esses recursos? Né? Como que você considera? Então, esse formulário, a SED leva em conta para a preparação das jornadas. Né? Então, vocês vão aqui. Tá? E aqui, sobre a formação. Oi, professora. Oi. Diga, professor. Aqui, a formação continuada. Formação entre pares, né? Formação entre professores. Né? Não é importante, é indiferente, é insuficiente ou é imprescindível? Qual que é esse conceito para você? Tá? Então, vocês vão colocar aqui qual a tua opinião sobre esses conceitos aqui. Tá? E aí? Tem a próxima página. Aqui, estratégias de gestão de sala de aula. Né? Como você avalia seu domínio na utilização das seguintes estratégias de gestão de sala de aula? Então, comece pelo fim. Não conheço, já ouvi falar, mas nunca utilizei. Utilizo com pouca frequência, utilizo com bastante frequência. Então, vocês vão aqui, né, pensar as estratégias de gestão de sala de aula de vocês. Certo? Então, ó. Lembrando que quase todas essas estratégias aqui aparecem no RCO, né, nas aulas do LRCO. E aqui, quais as suas expectativas para essa jornada do grupo de estudos? Tá? O que você espera para essa jornada? Né? Vocês vão colocar aqui e enviar. Certo?
Então, enquanto vocês vão fazendo aí, né, só para a gente poder dar um segmento, nós gostaríamos de conhecer vocês, né? Além desse formulário mais mecânico aí, conhecer mesmo, né? Qual é a nossa expectativa em relação a esse encontro. Então, eu quero que você, eu vou chamar, né, aleatoriamente. Aí eu quero que você fale. Oi, professor Daniel, pode falar. Professor Paulo, como que eu faço para habilitar esse formulário para mim ir preenchendo ele? Eu, né, cheguei Ele não atrasado tá, e perdi. tem que estar. Pelo link, aqui no chat, professor Daniel. Chatzinho aqui? Eu mandei ele no chat para você. É esse link aqui. Ah, tá. Daí tem que estar logado com @escola. Aí eu quero que vocês, né, se apresentem, tá? Coloque seu nome, fale seu nome, qual a sua formação, né? De qual cidade que você é, onde que você atua, né? E também qual a sua experiência com o ensino religioso. Se você trabalha com ensino religioso há bastante tempo, se você nunca trabalhou, se você pretende trabalhar, qual que é a sua experiência com o ensino religioso, tá bom? Então vamos começar, professor Paulo? Pela minha sequência. Pode começar, professor. É que está Então, dando um por favor, problema pode aqui, começar, daí professor. quanto... Né? Então, meu nome é Daniel, sou professor há 15 anos na rede pública, tenho uma formação em sociologia, outra formação em história, estou terminando a terceira formação, né? Faculdade em teologia, e tenho 3 pós-graduações. Uma delas é voltada para o ensino religioso. E trabalho na área norte, Colombo, né? Atualmente estou aqui lotado em Almirante Tamandaré, e as minhas expectativas para esse curso é aprender mais. Estou à disposição. Sou do tempo da máquina de escrever, então tenho algumas falhas na área da tecnologia. Estou aqui para estar tentando aprender. Já fiz o curso várias vezes, mas realmente eu tenho essa falha. Vou precisar que o professor tenha um pouquinho de paciência comigo. E qual que é a sua experiência com o ensino religioso, professor? E qual que é a sua experiência com o ensino religioso? Eu, no ensino religioso, né, já interajo há 15 anos, né? Sempre com o ensino religioso também. Intercalando. Então, ora história, né? Ora sociologia, e ora ensino religioso também, né? Dentro desses 15 anos. Então, ok? Então, tudo bem. Beleza, professor. Então, nada, professor Daniel. Pela nossa sequência aqui, professora Amanda. Opa, bom dia. Bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou de Londrina, sou professora PSS, né, a primeira vez que eu estou fazendo curso de formadores, então, sou formada em História, tenho especialização em ensino religioso, especialização em religiões e religiosidades, e também tenho mestrado. E atualmente eu estou com 4 turminhas de ensino religioso, mas desde 2014, 2015, que eu dou aula de ensino religioso, né? Teve até anos que eu só fechei turmas até em escolas direto, só de ensino religioso e nem dei aula de história. Mas, basicamente é isso, eu quero aprender bastante no Formadores, né? Sanar minhas dificuldades. Acho que é isso. Muito bom, professora. Seja bem-vinda. E na nossa sequência, então, professor Denilton. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, estou permanecendo aqui no nosso grupo, né? Na primeira jornada também estive aqui.
Aí agora permaneci, porque considerei muito interessante a primeira jornada, bem, muitos aprendizados. Sou formado em História, faço mestrado em História também, tenho 4 turmas de ensino religioso e também atuo como professor de filosofia atualmente. O meu núcleo é o núcleo de Loanda, aqui no noroeste do Paraná, e é isso. As expectativas para a segunda jornada é que os aprendizados seja mesmo ou mais como os da primeira jornada. Muito bom, professor. Seja bem-vindo de volta. Professora Denise. Aqui. Bom dia a todos, né? Eu já sou veterana Bom aqui no dia. grupo também. Sou formada em geografia, tenho algumas especializações também, inclusive na área de ensino religioso. Sou de Ponta Grossa, tenho 4 turmas de ensino religioso. Minha experiência com essa, né, com esse componente curricular eu peguei pela primeira vez há muitos anos atrás para completar a carga horária e nunca mais larguei, porque gostei muito, sempre pego, adoro trabalhar em ensino religioso, e a minha expectativa é sempre, né, aprender mais, compartilhar, troca de experiência. Eu acho isso muito válido para o nosso aprendizado e para o crescimento profissional da gente. Muito bom, professora. Bem-vinda de volta, né? Então, Obrigada. tem uma turma dos veteranos aqui. É. Professor Giovanni. Olá, bom dia, professor. Estamos juntos aí de novo, né? Então, meu nome é Giovanni, eu falo aqui da cidade de Colombo, né, na área metropolitana norte da cidade de Curitiba. Que mais? Trabalho com ensino religioso aí já há uns 4 anos, desde 2020. Sou formado em filosofia, minha área é a filosofia. Porém, esse ano, na distribuição, tive uns probleminhas, acabei não pegando a aula de filosofia, tinha pouca aula também, né? Quando chegou o meu lugar lá para pegar, já tinha 2, 3 aulas, aí não compensou. Então, eu estou com muita turma de ensino religioso, 6º e 7º anos, assim, eles me sugam muito, aquela criançada não é fácil. Mas é gratificante, gosto muito de trabalhar, uma área muito legal, né? Acabei me identificando com a área e pretendo me especializar cada vez mais. Esse foi o objetivo de fazer o Formadores. Tá bom? Muito bom, professor. Bem-vindo de volta. Obrigado. Professora Isabel Cristina. Bom dia, eu sou a professora Isabel Cristina Cozella, sou de Guaratuba, formada em História, readaptada desde 2018. Trabalhei muitos anos com ensino religioso, gostava realmente de trabalhar, apesar das dificuldades, dos entraves, né, em relação à disciplina. E eu tenho a minha expectativa em relação ao curso é ampliar os meus conhecimentos. Desconheço a plataforma que estou iniciando, né? Então não tenho muitas habilidades. Vamos aprender junto. Então, bem-vinda, professora Isabel. Professora Juliana. Bom dia, então sou a professora Juliana, sou formada em Ciências Sociais, sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharel, e também sou formada em Pedagogia. Eu sou da área metropolitana norte, trabalho no município de Itaperuçu, trabalho numa escola, tenho mais aulas numa escola de campo, aqui em Itaperuçu, e com o ensino religioso tenho 2 turminhas, esse ano, e desde quando reduzi umas aulas de sociologia, né, para uma, eu consigo, né, pegar algumas aulinhas aí de ensino religioso para completar a carga horária, né. Muito bom, professora Juliana, seja bem-vinda. Professora Lilian. Oi, bom dia. Eu sou a dia. professora Lilian, eu trabalho em Bocaiúva do Sul e em Colombo, aqui na área metropolitana norte também. Eu vi que tem alguns colegas ali também
na área metropolitana norte. Eu atuo com ensino religioso desde que eu comecei a lecionar, em 2009, 2010, com ensino religioso, e geralmente pego aulinhas de ensino religioso também. A minha formação é em Ciências Sociais e em Geografia. Atualmente eu faço mestrado em Sociologia, e já fiz o Formadores em Ação em outros momentos, e geralmente durante o ano eu vario um pouco. Então, o primeiro trimestre eu fiz em projeto de vida. Aí o segundo, geralmente eu faço em ensino religioso, e o terceiro é na minha área de formação, né, em Geografia ou em Sociologia. Eu gosto bastante do Formadores em Ensino Religioso, como o professor João Paulo falou, a gente não tem uma formação específica. Eu tenho pós-graduação em ensino religioso, né? Mas eu acho que o Formadores ele nos atualiza bastante, e aí tem a troca com os colegas também, eu acho bem interessante, bem importante. E a esposa do Sandro, meu colega. Isso, sou esposa do Sandro. Todo mundo se conhecendo aqui, tá? Estamos próximos aqui. Tudo bem, Giovanni? Tudo bom. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Luciane. Professora Luciane, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Eu já fiz a última jornada do ano passado com o professor João Paulo, né? Sim. Retornei agora. Já faz uns 3 anos que eu pego ensino religioso para completar meu padrão, que, na verdade, eu sou formada em letras e espanhol, não tem aula para mim, pego sociologia, agora sem sociologia eu pego ensino religioso também. Sou de Andirá, né, no Paraná, somos pé vermelho, né, João Paulo? A Luciane é vizinha nossa aqui. Eu sou vizinha do João Paulo. É isso. E estou aqui para aprender mais um pouco, né? Já comecei a jornada do final do ano passado e voltei porque gostei muito de fazer o curso com o professor. Que bom, seja bem-vinda de volta, professora Luciane. Obrigada. Professora Márcia. Bom dia. Eu também já fiz, né, no primeiro Formadores, fiz ensino religioso. A minha formação é História, né? Então, já tem 28 anos aí de carreira, fazendo curso sempre. O professor não para de estudar nunca, né? Faz pós, faz curso, né? Já fiz alguns cursos aí nessa caminhada, neuropedagogia, pedagogia, pós-história, PDE, né? E aí vai, né? A gente não para nunca, né? E sou do núcleo de Maringá, né? Meu município é Marialva. E eu tenho achado assim muito bom o curso e importante para mim, né? Assim, particularmente, porque eu nunca, como eu falei, né, na outra formação, eu nunca fiz curso nenhum de ensino religioso. E agora, com essas aulas, né, que eu peguei, é muito importante, que a gente parece que vê um norte ali para seguir, né? Só com a formação, só pelo estudo da gente ali individualizado ali, não é suficiente, né? A gente precisa de algo mais. Então, tanto que eu me inscrevi novamente, né? Eu nem entrei lá na opção de história, me inscrevi de novo, porque, né, eu achei que foi bem importante para mim, né, nesse trabalho. Que bom, é isso. Ficamos muito felizes, né? Seja bem-vinda de volta. Sim, Né? porque eu acredito que a gente não pode pensar assim, eu peguei uma aulinha extra. Não é uma aulinha, né? É assim, a gente pegou e tem que trabalhar direito, né? Tem que fazer certinho, não é porque é para completar uma aula extra que você quer que você vai levar assim de qualquer maneira, né? A gente tem que buscar o conhecimento da área para fazer o trabalho direito, né? Sim. Não, e isso eu acho assim, muito bacana, porque uma coisa que você falou, professor que não é aluno também não serve para ser professor. Né? Uma coisa que o pessoal fala, mas vocês estudam ainda? Sim. Né? O professor que para de estudar, ele para de ser professor. A gente está em constante aprendizado, em constante crescimento, né? Então, isso é muito importante. Aí a professora Márcia, agora a professora Pamela. Bom dia, professores.
Bom dia. Eu sou a professora Pamela, eu sou professora de História, Sociologia, e hoje eu comecei agora ensino religioso. É um grande desafio para mim, tá? Mas eu estou adorando dar aula de ensino religioso, é um grande aprendizado para mim, e é meu primeiro curso de ensino religioso. Tomara que eu goste. Vamos fazer de tudo. Seja bem-vinda, professora. Professora Simone. Bom dia, eu sou professora do Núcleo de Paranaguá, aqui em Guaratuba, e minha formação é Geografia. Já trabalhei em ensino religioso, mas faz muito tempo, e espero ampliar conhecimento para melhorar, quem sabe, aumentar as minhas possibilidades, né? E como eu sempre escutava dos meus professores na universidade, que a diferença entre o professor e o aluno é que o professor estuda primeiro, né? A gente estuda um pouquinho antes dos alunos, né? E espero que contribua principalmente nas questões tecnológicas, um pouquinho que eu aprenda em cada formador, acho que vai contribuir no todo. Né? Muito bom, professora. Seja bem-vinda. E professor Tiago. Bom dia, João. Bom dia, professores. Sou o professor Tiago. Na realidade, né, tem a professora que é vizinha do João Paulo, sou quase moro no quintal dele aqui. O Tiago tá a gente é da mesma cidade, da mesma escola. Sou o professor Tiago, sou formado em História, Ciências Sociais e Pedagogia. Já fazem 2 anos que eu não estou atuando na área de Ciências Sociais, né? Eu estou atuando agora na parte de tecnologia, sou formado em jogos digitais também. E estou atuando hoje, né, desde o ano passado, com robótica, né, mas eu tenho uma turma aí de sociologia, que é o curso do ensino, formação de docentes, né, que eu trabalho, e eu estou fazendo o curso mesmo de ensino religioso para eu ter uma formação em humanas, né, há 2 anos fazendo formação só na área de tecnologia, a gente acaba esquecendo de refletir um pouco sobre as consequências da tecnologia na sociedade, né. Então, eu estou fazendo curso aí com o João Paulo, né, que é meu cursista também na robótica. Cursista Thiago na robótica. E a gente está aí para a gente trocar bastante ideia aí. Então, seja bem-vindo, Thiago, né? O Thiago, hoje à noite, já vou começar a minha turma com o Thiago também, né? Eu esqueci de falar, eu atuo com a robótica, com turma de robótica também, com turma de ensino religioso, projeto de vida, pensamento computacional, a gente só não atua só não ganha dinheiro, mas a gente atua com muita coisa. Gente, quem sabe ano que vem a sociologia volta com 2 aulas semanais, né? Tomara, sonho. Né? Gente, então assim, pensando, né, sobre formação, nós temos uma frase do Paulo Freire. Eu queria, quem pode ler para mim, fazendo um favor? Aqui a frase no roxo. Pode ser, eu leio, professor. Por favor, professor. Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Então, né, o Paulo Freire, né, só critica Paulo Freire quem ou não leu Paulo Freire ou não tem capacidade para entender Paulo Freire. Né? Eu acho muito, muito incrível que ele fala muito a nossa realidade de sala de aula. Né? Nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa prática de sala de aula constante. Né? Mas, assim, fazer uma reflexão crítica, né? Não é falar assim, não, tá tudo errado, tem que jogar tudo fora e começar do zero. Não. É pegar a prática e transformar aquilo em algo significante. Né? E eu sempre coloco assim, até as questões das novas tecnologias, as novas mídias, a gente pode ter tudo. Né? E aí, quem já fez o Formadores comigo, eu sempre falo, você já lembra, não tem como uma ferramenta tecnológica ser uma ferramenta educacional se não tiver a mão do professor. Nós podemos ter o laboratório mais completo, né? E aí o Thiago está na robótica também, a gente tem muito isso. A gente pode ter todo o kit de robótica, todo o software, tudo de ponta. Se não tiver a mão de um professor,
aquilo não é uma ferramenta educacional. E qualquer prática, qualquer metodologia, ela só é uma metodologia de educação se tem ação do professor. E o professor tem que estar nessa constante busca, né? Então, é isso que nós vamos procurar fazer aqui no nosso Formadores do Ensino Religioso. Tá? E aí, só para completar, eu fico muito feliz, né? Para mim, eu falo assim, que quando eu faço a formação de ensino religioso, eu tenho um termômetro que eu coloco no primeiro momento para eu sentir a temperatura da turma. Para eu ver se a turma vai me dar um pouco mais de trabalho ou não. E vocês passaram no meu primeiro termômetro aí. Ninguém falou eu dou aula de religião. Isso, assim, quando eu pego uma turma de formação e eu converso, né? Qual que é a tua experiência com a área? Eu pego aula de religião, eu dou aula de religião. Eu penso, ai meu Deus. Aí vamos ter um pouquinho de trabalho. Por quê? O primeiro ponto a se entender é: ensino religioso não é aula de religião. Se nós pegarmos o embasamento teórico da disciplina, nós vamos ver que ensinar a cultura religiosa, a interpretação com que as pessoas, em várias épocas, em vários momentos, fazem de elementos religiosos em sua vida, é muito maior que aula de religião, que é ensinar uma religião, uma prática religiosa para os alunos. Então, uma outra questão também que a gente acaba, refletindo, e aí nós vamos refletir juntos aqui. Cada um de vocês, se tem a disciplina de vocês, então, eu vi que tem uma professora que é de educação física, né? Aí você tem o teu planejamento, você sabe o que você tem que dar aula, mas aí a diretora chega cedo, professora Juliana, você não vai trabalhar mais o teu planejamento, porque os alunos estão com problema de saúde, você vai ter que trabalhar só alimentação saudável e ginástica. Eu quero que os alunos façam ginástica na escola. Cabe fazer isso? Não. A professora de língua portuguesa. Professora, eu não quero mais que você trabalhe o teu conteúdo, porque os alunos estão falando muito palavrão. Eu quero que você pare o teu conteúdo e dê uma aula de etiqueta para os alunos. Pode fazer isso? Professor de história, os alunos não sabem cantar o hino nacional e não sabem fazer posição de sentido. Você vai parar teu conteúdo e você vai ensinar eles a honrar a bandeira e cantar o hino. Não cabe. Mas por que no ensino religioso todos os problemas comportamentais, éticos e morais da escola nós temos que resolver? Os alunos estão brigando. Professor de ensino religioso, vai lá, trabalha valores com os alunos, trabalha respeito. Não, isso não precisa se trabalhar numa disciplina específica. Isso se trabalha em todas as disciplinas. A gente tem que deixar claro que o ensino religioso é um componente curricular, é uma disciplina científica, acadêmica, escolar, que tem um planejamento, que tem metodologia, que tem uma fundamentação teórica, que tem um embasamento legal, que tem um planejamento, e que tem o seu espaço dentro da comunidade escolar. Então, é isso que eu quero debater com vocês, claro que com a metodologia. O GE, ele trabalha, então, os processos de mediação, de metodologias educacionais, e foi uma forma, se a gente pegar o GE, lá no primeiro momento, ele foi uma emergência, ele foi uma resposta a uma emergência, que foi
o longínquo ano de 2019, né, que já nem quero mais lembrar, mas a gente parece que já passou tanto tempo, né? Quando a gente pensa aí na pandemia, olha quanto tempo já passou, né? As crianças que nasceram na pandemia estão quase entrando na escola já. E foi uma resposta emergencial a uma necessidade real, né? E ele começa com alguns componentes curriculares e ele foi crescendo até chegar no que é hoje, né? Tem críticas, tem pontos positivos, pontos a melhorar, mas qual que é a grande vantagem do GE? É nós podermos nos reunir uma vez por semana com colegas de regiões distintas do estado, com formações distintas, com realidades distintas, e debater um problema comum, né? E aí, uma coisa que para o ensino religioso é mais forte ainda, porque na escola, sempre, claro, se a escola não for muito pequena, mas mesmo nas escolas menores, né? Você sempre vai ter um colega da mesma área que você na tua escola. Para você conversar de vez em quando. Claro que a hora de atividade é difícil, você não encontra, mas às vezes, pelo menos no corredor, né? O Thiago trabalha na mesma escola que eu. Que às vezes é difícil, mas a gente se encontra no corredor. Ah, você está trabalhando o quê? Né? Ah, tô com o Thiago fala, fiz uma atividade de história. Ah, a gente troca. O ensino religioso, não. Às vezes o professor de ensino religioso ele é o único na cidade. Tem cidade, tem município, né, os municípios menores, que tem um professor que pega as aulas de ensino religioso em todas as escolas. O professor de ensino religioso sempre foi um solitário. Né? E aqui a gente pode fazer essa troca. Eu estava vendo, tem as professoras que estão começando com o ensino religioso, né, que nunca trabalhou, né, que está começando. Com quem que você vai trocar experiência? Né? Com quem que você vai trocar ideias? Porque uma coisa é eu encontrar uma atividade na internet ou eu ler num livro, mas e na dinâmica da sala de aula? Né? Então, isso é a vantagem do GE. E o GE, né, ele tem algumas premissas. Primeiro, a flexibilidade, a reflexividade, né? Refletir sobre as práticas, refletir sobre o ato de educar, a autonomia, né? A autonomia do professor, conhecer tecnologias digitais e ajudar a quebrar aquele mito do nativo digital. Né? Eu teve um caso de uma cursista minha, a professora Lourdes, que quando começou a pandemia, ela falou para mim, ela me contou que ela foi na secretária da escola e falou, onde que eu vou para pedir exoneração? Como que eu exonero? Porque eu não sei. Os alunos sabem mexer no computador, os alunos dominam as ferramentas e eu não sei nem ligar o computador direito. Aí segurar, não faz isso, calma. Ela começou a fazer os cursos, começou a estudar, passou um tempo, ela estava fazendo Meet, estava postando no Classroom, estava fazendo upload de arquivo. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os nossos alunos são tão experts em tecnologia assim? Caminhando desde que nós chegamos lá no começo da pandemia. Tem que entrar no Meet, tem que fazer o upload de arquivo, tem que baixar documento, tem que criar uma cópia. Na experiência de vocês, os nossos alunos são tão experts em tecnologia assim? Quem que quer comentar alguma experiência? Alguém teve Pode ser eu, João? Pode, Thiago. Eu sei da tecnologia então. mais ainda. Então, nessa área de tecnologia, a gente é complicado, porque eu estou trabalhando com eles há 2 anos, praticamente, nessa parte de programação é mais difícil mesmo, né? A programação em relação à montagem de protótipos em robótica, mas
no básico do básico mesmo, na digitação de um texto, salvar um arquivo, compartilhar no Drive, entrar no Classroom, né? Saber a senha e o e-mail é complicado, porque os alunos eles não têm esse domínio. Eles sabem muito bem mexer em jogo, rede social, entre outras coisas. Mas a hora que você pede, abre o teu Drive, eu compartilhei um arquivo com vocês, tá no e-mail, baixa para o computador, baixa para o celular, baixa determinado arquivo, eles não sabem fazer isso, né? Então, na realidade, nós dominamos muito mais a tecnologia, né, do que eles, né? Falam que é a geração digital, mas digital apenas que eles tenham um conhecimento sobre o funcionamento de rede social. O restante, né, na prática mesmo, é muito complicado. E uma coisa, Thiago, assim, que eu vejo, que tem muito aluno, eu posso dizer que 90% dos meus alunos, a usabilidade que eles têm de rede, de internet, é a mesma que a minha mãe de 68 anos. Mandar mensagem, fake news no WhatsApp, fazer comentário no Facebook e só, e TikTok. Então, uma coisa que eu falei, até o professor Daniel falou, eu sou do tempo da máquina de escrever. Se o professor Daniel sabe datilografar na máquina de escrever, ele já está muito na frente de que muito aluno nosso. Que você coloca na frente de um teclado, ele surta. Experimentem, coloca os alunos lá no teclado. Eles não sabem. Eles olham aquilo, mas onde que coloca? Mas onde que aperta? Então, não tenham receio. Não tenham vergonha. Eu tô aqui, não tem que ter vergonha do aluno e não ter receio também. Né? Então, nós estamos aqui para aprender novas metodologias, mídias digitais, e aí reforçando, né? O nosso encontro é todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, das 8 às 9h40, e o nosso foco principal de comunicação é o Google Classroom. Então, o link vai estar no Classroom, os recados lá no mural do Classroom. Mas nós temos também o grupo do WhatsApp, tá? Para quem quiser, para quem gostar de participar. Só que sim, o foco é o Classroom. Aqui está o meu e-mail do @escola, né? joão.rocha17, @escola, né? É o meu @escola. Sempre os recados sempre chegam no meu celular, então eu sempre vejo, podem mandar. E o meu WhatsApp, né? O meu número para alguma necessidade. Só assim, o telefone, às vezes, eu não vou conseguir responder na hora, né? Então, precisa de uma coisa urgente, manda ali, mas assim que for possível, eu respondo, né? Eu sempre procuro responder, mas às vezes, se não for possível, aguarda um pouquinho que eu vou responder, tá? Lá no Classroom, acredito que todos, né, já conheçam o Classroom, né? Porque lá foi, né, a nossa sala de aula por quase 2 anos ali na pandemia. Nós vamos ter o link das reuniões, né? Sempre que vocês, né, na terça-feira para entrar, é o link da reunião. Ele vai estar, é sempre o mesmo, tá? Esse link que nós entramos hoje é sempre o mesmo. Os materiais de estudos na biblioteca, então, links, texto, né? Vai estar tudo lá na biblioteca. As 2 atividades avaliativas do trimestre e avisos gerais. Tá? Então, explorem o Classroom, entrem, né? Investiguem, pesquisem lá. O nosso trimestre, nós vamos ter mais reuniões esse trimestre, tá? Então, nós começamos aqui, né, hoje, dia 23 de maio. Então, vocês estão entre as primeiras turmas de formadores, né? Porque começamos hoje no Paraná todo. Então, as turmas de terça-feira de manhã tá começando aqui. Semana que vem, nós vamos ter um roteiro de formação,
né, o primeiro roteiro de formação. E na semana do dia 6 a 9 de junho é o nivelamento tecnológico. Tá? Então, nós vamos aprender algumas funcionalidades de internet ali. Que aí tem o feriado nessa semana. Olha só que delícia, feriado prolongado. Né? Depois, 13, 20 e 27 de junho, nós vamos ter encontro de formação. Na semana de 4 de julho, nivelamento tecnológico de novo. E o recesso de junho. As férias, né? Aqui. Retomando no dia 25 até 15 de agosto. E dia 22, nós encerramos as atividades. Né? Olha aqui, essa data de 11 de agosto, Dia do Estudante, é uma data muito importante. Por quê? É o prazo de entrega das atividades avaliativas. Não tem tempo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, tem muito tempo, mas tomar um cuidado, certo? Gente, desculpa, eu tô com uma alergia tão atacada hoje. Minha rinite atacou, tá? Então aqui nós teremos, ao todo, 12 encontros, 12 reuniões. Tá? Você lembra quanto foi da primeira jornada, Thiago? Acho que foi 8 ou 9, né? 9. Dependendo do dia, 8, dependendo do dia 9. Terça-feira foi 8, nós tivemos uma a menos. Então foram 8 encontros. Agora nós teremos 12. Então vamos ter bastante tempo, né, para fazer esse debate aqui sobre os nossos encontros, certo? Também, né, um outro recadinho de suma importância. A frequência. Tá? Precisa ter 70% de frequência. A frequência, ela é cruzada entre o meu RCO, que eu registro a presença de vocês, e o @escola, identificado no BI na reunião. Então, por isso que é muito importante entrar com o @escola sempre na reunião, tá? Aqui, sempre entrar com o @escola. Às vezes você entra pelo celular ou entra no notebook e entra com o Gmail. Pede para participar. Então, sempre que você for entrar na reunião e aparecer aguardar a aprovação, é porque você está entrando com o Gmail. Então, você cancela e entra com o @escola. Só contar uma coisa para vocês. Semana passada, eu entrei na formação e não identificaram, né? Aí eu tive lá, comprovei, mostrei a gravação, mostrei o registro. Por isso que é cruzado, não é automático. Tem o RCO, eu faço a chamada, registro no RCO e depois eles cruzam as informações. Por isso que às vezes que eu não posso mexer, por exemplo. O professor... professor, eu tive um compromisso, eu estou com atestado médico, eu estou com um problema. Não tem como o senhor dar a presença para mim? Não tem. Infelizmente, né? Vocês têm cruzado o @escola no BI. E o cursista precisa ter 75% de presença, né? Que são aí, o cursista pode ter até 2 faltas. Tá? Se o cursista tiver 3 faltas, aí não gera certificado. E uma eventualidade, né? Eu precisei faltar de manhã, conversa comigo, entra na reunião da tarde. Tá? Mas numa eventualidade, bem eventual. Né? Então, acredito que vocês organizaram seus horários para esse momento aqui, né? Então, a gente precisa ter 75% de presença. Também, 70%
pontos de nota. O professor precisa ter 70 pontos nas atividades. Gente, fiquem muito tranquilos, tá? Eu corrijo. Claro que eu preciso seguir alguns fatores, alguns critérios, mas eu levo muito em consideração a seguinte questão. São professores, às vezes com 40 e poucas aulas, né, em sala de aula, participando de uma formação. Eu não vou ficar procurando pelo em ovo. Ah, você não colocou esse aqui justificado, estava em caixa alta. Ah, você não colocou a vírgula. Não, eu não vou ficar procurando detalhes. Tá? Então, não se preocupem. Ah, meu Deus do céu. Não. Façam a atividade da maneira que vocês dedicarem ali e nós vamos juntos, né? Como eu falei no começo, não é um curso, é um grupo de estudos. Tá? Nesse trimestre, nós teremos 2 atividades avaliativas. Tá? Quais são as atividades? O plano de ação, que vai valer 40 pontos. Tá? Ele vai ter que ser entregue até o dia 11 de agosto. E a atividade de implementação até o dia 11 de agosto. Só, gente, que prestar atenção, né? O plano de ação tem até o dia 11 para postar. Porém, você precisa fazer a implementação até 11 de agosto. Não tem como deixar para fazer o plano de ação até 11 de agosto se você precisa desse plano para implementar. Tá? Então, ele tem que ser feito antes. Também, um outro detalhe. O plano de ação, ele vai ser feito de maneira colaborativa. Tá? Vocês vão construir esse plano de maneira coletiva. Tá? Eu vou mandar o link para vocês aqui, tá lá no Classroom, tá? Mas está aqui o modelo do plano de ação, tá? Com as orientações. E esse plano, ele vai ser construído durante o nosso encontro. Tá? Então, ao longo do encontro, ao longo das aulas, vocês vão construir o plano de ação juntos. Para isso, nós vamos precisar organizar os grupos. Por quê? Nós teremos algumas temáticas do ensino religioso que vão ser analisadas. O grupo de 4 pessoas. Então, nós teremos grupos de 4 pessoas vão pensar um plano de ação, construir esse plano de ação, e cada professor do grupo vai fazer a sua implementação. Tá? Então, aqui são as orientações do plano de ação colaborativo. Tá? Então, aqui, os integrantes do grupo, tá? Série ano, objetivos de aprendizagem, temática da aula, né, do RCO, recursos pedagógicos ou tecnológicos, tá? Que vocês vão usar. Estratégias avaliativas, estratégias de gestão de sala de aula, quais os encaminhamentos metodológicos, metodologia e os resultados, certo? Então, aqui, vocês têm todas as orientações para o plano de ação, para a construção desse plano. Vai ser o mesmo plano de ação para os 4 membros do grupo. Certo? O que nós vamos fazer nesse plano? Pensar a metodologia do Design Thinking. Nós vamos aprender juntos. Confesso para vocês que eu também
né? Tô aprendendo, conhecendo essa metodologia, nós vamos conhecer juntos, aprender juntos, para a gente poder pensar o nosso plano de ação. E a implementação. O que vem a ser a implementação? A aula, né? Então, quem já fez o Formadores já sabe, né? Não se espanta quando a gente fala que é a implementação do plano de ação. Ah, mas eu preciso fazer uma outra coisa, eu estou com muita aula, né? Já tive cursistas que falavam, ai, professor, mas eu tenho muita aula, não tenho tempo para fazer a implementação. A implementação nada mais é do que dar uma aula. Então, você vai pensar o teu plano e vai dar uma aula. Aí eu tenho uma observação. Sei que o Thiago não tem turma de ensino religioso, né, Thiago? Mais alguém que não tem ensino religioso? Professora Simone? Não tem. Professora Simone, você está com turma de qual série? De cabo a rabo, de sexto a final do ensino médio. De sexto ensino médio, beleza. O Thiago está com as turmas de tecnologia, né, Thiago? E mais alguém que não tem ensino religioso? Né? Como que vocês podem fazer a implementação de vocês? Tem duas possibilidades. A professora Simone, que tem sexto e sétimo ano, ela pode aplicar na disciplina dela a aula do ensino religioso. O Thiago, eu sei que da robótica você tem de ensino fundamental, né, Thiago? Pode aplicar com eles também. Ou então, pegar o teu plano de ação bonitinho, bacana, chegar no professor de ensino religioso e falar, colega, vamos trabalhar junto esse plano, a minha implementação de formadores, você não deixa eu implementar junto com você, a gente faz uma aula junto e implementa na turma empresta a turma de um colega. Tranquilo, certo? Então, tem essas duas possibilidades que vocês podem escolher. Os demais, né? Aí eu tenho professores que têm sexto, tem professores que têm sétimo. Tá? O que nós vamos ter que pensar? Os grupos têm que trabalhar a mesma temática. Então, preferencialmente, que professores de sexto fiquem juntos, professores de sétimo fiquem juntos. Tá? Porque o grupo vai ter que definir um tema. Então, precisa que seja paritário. Todos aqui têm todas as séries ou alguém tem só sexto ou só sétimo? Quem que tem apenas sexto ano? Eu tenho apenas sexto. Clica no levantamento. Professora Juliana tem apenas sexto. Quem mais? Professora Amanda? Uhum. Professor Denil? Não, professora Amanda tem só sexto. Então, vocês teriam que ficar numa turma que tenha sexto ano. Os demais que têm sexto e sétimo, aí fica mais flexível. Tá? Então, mas isso aí a gente vai vendo. O relato ele vai contar com 60 notas. E aí uma observação, gente. Se programem, porque eu tive um problema, né, infelizmente, no trimestre passado, que na semana de implementação, a professora não pôde implementar. Só que além dela não poder implementar, ela também não postou na plataforma. Eu tive que reprovar a professora. Então, não deixem para postar no último dia. O prazo é o dia 11. Posta um pouquinho antes. Por quê? Se no dia da implementação, do compartilhamento, você tiver algum problema, você postou a atividade. E a gente não sabe. Eu tive uma professora
que o avô foi para UTI, teve uma outra que a mãe passou mal, mas elas não tinham postado no prazo. Ela não tinha feito, então chegou na última semana que ela ia implementar, aconteceu algumas tragédias na família, ela não implementou, não postou e reprovou. E tinha participado de todos os encontros. Bonitinho. Todo encontro ela entrou, né? E não pôde participar. Então, atestado, né? Uma coisa assim que, infelizmente, ainda, se atestado médico, ele não cobre a falta do formadores. Né? Se a pessoa vai no médico, tem que repor. Né? Então, não deixem para postar no último dia. Tá? Porque às vezes você pode. Gente, até uma pergunta, alguma questão por aí? Tranquilo? Estou falando muito rápido. Hoje eu estou falando bastante que são as orientações iniciais, tá? Então, depois vocês vão ter vários espaços para debater, para perguntar. E também, quando quiserem perguntar, quando quiserem, podem abrir o microfone e perguntar. Pode falar, professor Giovanni. Professor, então, só relacionado a essa divisão de sextos e sétimos, o professor mesmo vai montar, digamos, uma organização para a gente preencher, tipo uma tabela, alguma coisa assim? Então, professor, eu vou propor a tabela, mas assim, eu quero que vocês pensem, né, entre vocês. Ou eu posso fazer uma divisão aleatória, e aí a gente se organiza, ou vocês escolhem os grupos. O que vocês acham que é melhor? Eu digo, só para a gente saber daí aonde cada um está localizado, né, para a gente poder fazer essa divisão. Não, daí depois vocês vão trabalhar nos subgrupos ao longo dos encontros, daí vocês vão trabalhar juntos. Né? Mas assim, se só a professora Amanda e a professora Juliana, que só tem sextos anos, todos os demais têm sexto e sétimo, então não teria problema. Né? Porque eu não tenho ninguém que tem só sétimo ano, né? Então, a professora Isabel já pediu aqui, já fica o pedido. Eu vou compartilhar depois no Classroom uma tabela dos grupos. E aí vocês preencham e se coloquem nos grupos. Beleza? Beleza. Gente, o relato de implementação é o mesmo modelo, tá? É o mesmo esquema. Vai ter lá um modelo de PowerPoint, de Google Apresentação, tá? Mas, por acaso, teve professor, eu quero fazer a minha apresentação no Canva, que eu acho que fica mais bonito, fica mais legal. Posso? Pode. Tá? Professor, eu não me entendo muito com o Google Apresentações. Eu posso fazer em Word? Pode. Tá? O importante não é a forma. O importante é o conteúdo. Né? Às vezes tem lá um Google Apresentação bonitinho, caprichadinho, mas não fica tão legal. Não tem um conteúdo bacana. Né? Então, no relato de implementação, precisa ter obrigatoriamente as evidências, tá? Às vezes o professor tem um relato incrível de uma experiência de sala de aula que ele fez. Mas ele não tem uma foto, não tem um vídeo, né? Eu preciso precisa postar as evidências. Então, já vou dando uma dica para vocês. Vão pensando a atividade, vou começar a implementar, já vai tirando as fotos, faz a filmagem, né? Para já garantir. Os resultados, né? E a integração com o conteúdo e metodologia trabalhados no GE. Certo? Então, aqui, o relato, as orientações da implementação para vocês. Tá? Então, agora, nós vamos organizar, então, os nossos subgrupos. Tá? Então, aqui, o que nós temos? Quem que pediu aqui? Professora Amanda e Juliana vão ficar num grupo só, professoras.
Aí tem os professores que não entraram ainda. Grupo 1, Amanda, Juliana, quem mais que vai entrar com a professora Juliana? Isabel e Simone, né? Isabel e Simone. Então, grupo 1 está fechado. Ok. Grupo 2. Quem que quer entrar no grupo 2? Giovanni. Só veio o professor Denilton aí, porque a gente já trabalhou no trimestre passado junto, né? Quem mais? Sim, Pode colocar o Thiago nesse grupo, Thiago? Thiago. Quem mais? Pode colocar com a gente, então. Giovanni, Pode me Denilton, colocar se Thiago. quiser. Eu também trabalhei com eles no. Isso, a professora Denise também, verdade. E a Denise. Então, grupo 2, fechado também. Perfeito, professor. Grupo 3. Quem que tá desagrupado ainda? Professora Luciane? Tá sem grupo ainda, professora? Sim. Lilian? Daniel? Oi, prof, Pamela. pode pôr, eu tô sem grupo. E a professora Mar... Professor Daniel? Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar no grupo 3, Luciane, Lilian e Daniel. No grupo 4, Márcia e Pamela. Aí depois tem os professores que não entraram hoje. Pode ser, Márcia e Pamela? Pode sim. Isso. Então, aí depois o grupo 5 a gente compõe depois. Né? Então, gente, esses grupos, por enquanto, deixa eu ver, tá todo mundo dos grupos. Então, grupo 1. Vou colocar aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aí? Tá pequeno, mas tá aparecendo. Vou botar aqui. Tá bom. Grupo 1. Aí, Amanda, Juliana, Isabel e Simone. Beleza. Grupo 2, Giovanni, Denilton, Thiago e Denise. 3, Luciane, Lília e Daniel. 4, Márcia e Pamela. E o grupo 5 não tem ainda. Então, esse trabalho, né, a partir das primeiras reuniões de conteúdo, de roteiro, nós vamos começar, então, a pensar os temas e os desafios que vocês vão escolher para preparar o plano de ação de vocês. Tá? Então, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, o que é para fazer? Calma, né? Não vamos nos afobar tanto ainda, que nós vamos debater ao longo das 12 semanas que nós vamos trabalhar. Certo? Agora, eu vou colocar para vocês aqui o link para vocês poderem fazer a apresentação, não, a avaliação do nosso encontro. Tá, então, deixa eu colocar aqui. Todo mundo conseguiu fazer o check-in? Tô fazendo aqui a avaliação, o professor disse? Isso. Tá, já tá aberto. Aquele primeiro que eu passei para vocês, vocês conseguiram fazer? Todo mundo? Sim.
Então, essa avaliação é muito importante que se todo encontro, e é nessa avaliação que vocês podem colocar todas as impressões de vocês sobre os formadores, né? Todas as ideias, todas as opiniões, elogio, sugestão e crítica, vocês podem colocar aí, tá? Então, é importante que seja feita essa avaliação, até porque, às vezes, né, tem o programa e todo mundo acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente quer ouvir as opiniões de quem importa, né? Que é a opinião do cursista. Eu sempre falo, o pessoal que é dos meus formadores já cansaram de me ouvir falando isso. O foco do formadores, o centro do formadores é o aluno. É a aprendizagem. É chegar até o aluno. Mas o ponto mais importante, a razão do formadores existir é o cursista. Nós podemos ter tudo isso aqui, né? Se o cursista não se dispõe a participar, né? Se o cursista não se empenha, não está com vontade, não quer participar, o grupo de estudos não acontece. Aqui mostrar para vocês o nosso Classroom. Ó, conhece essa turma aqui, Thiago? Então, aqui, ó, o nosso Classroom, né? E uma coisa que é muito importante para a gente aqui é o manual do cursista, tá? Tudo que vocês precisam, né, saber do formadores, todas as dúvidas, todas as questões, vão estar aqui no manual do cursista. Onde que eu acho o manual do cursista? Aqui no nosso Classroom, tá? Aqui na biblioteca. Então, aqui, ó, deixa eu atualizar. Oi, professora Denise, pode falar. Só tem uma dúvida aqui na avaliação, ele diz assim, né? A última questão lá, eu ponho não faz parte do roteiro? O que eu ponho aqui nessas três? Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, eu já vejo para você. Fala lá, as questões seguintes se referem à utilização dos materiais do RCO, mais aulas, trilhas de aprendizagem. Hoje, o que eu coloco hoje aqui? Lá Hoje, deixa eu abrir aqui, então, peraí. Aqui. Deixa eu abrir o de vocês para ensino religioso. Cursista, vamos lá. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu chegar lá na pergunta. Então, aqui, cursista, selecione a semana. Então, vocês vão escolher a semana de 22 a 26 de maio. O período de vocês é de manhã. Qual turma que você frequenta? A turma BB. BA. BA de manhã. Né? Que a BA é a da manhã e a BB da tarde. A abordagem aqui você pode concordar ou discordar, ou concordar parcialmente. Aí, ó. As questões seguintes referem-se à utilização do LRCO mais aulas. Selecione quais materiais do grupo de estudos que você está participando utiliza, ou caso não faça parte da proposta do roteiro, assinar. O nosso é o RCO mais aulas. Ok. Tá? Que nós vamos utilizar as aulas do LRCO. Tá? Aí, nessa reunião, não se aplica. Por quê? Porque nós não utilizamos hoje. Certo? A partir do momento que nós estivermos usando esse aqui, aí vocês vão poder colocar se foi ruim, regular, bom, ótimo, não faço uso. Por que não se aplica? Porque o roteiro de hoje é apenas de apresentação. Ok, certo? Obrigada. De nada. Então, é só voltar aqui, ó. Então, aqui no nosso Classroom, eu vou até organizar depois aqui, atividade, né?
nós temos aqui a atividade 1 e a atividade 2. Tá? Aqui, toda vez que vocês entrarem, nós vamos ter aqui na biblioteca, né, os materiais. Todo o material que a gente trabalhar durante o encontro, todo o link, às vezes uma indicação de livro, um artigo, nós vamos colocar aqui na biblioteca. E esse aqui é o documento mais importante que nós temos, que é o manual do cursista. Tá? Então, aqui, ó. Tá abrindo aqui. Todas as dúvidas, tá? Todas as questões estão aqui. Tá? Então, o manual do cursista é curtinho, dá para fazer leitura rápida, né? E consultar sempre que precisar. E uma última, né, questão para colocar para vocês. O formadores, né, às vezes, o professor pensa assim, eu consigo fazer o formadores em sala de aula. Eu tenho a primeira aula livre, depois eu entro em aula, eu consigo fazer o formadores. Tomar cuidado, né? Às vezes a escola vai no horário, não, pode colocar, eu termino formadores na sala de aula. Tomar cuidado com isso, porque a presença do formadores, ela é registrada no RCO e ela é cruzada com as informações do SICAP e é cruzada com as informações do Estado. Se você está fazendo formadores em sala de aula, né, primeiro, que não tem como fazer o formadores dando aula com alunos. É praticamente impossível. Formadores que tentaram fazer isso, né? Aí estava fazendo formadores, passava o aluno por trás dele, eu estava vendo ali o quadro de aula, quando deixar a câmera ligada, vi o quadro ali, mas o Estado pode fazer o cruzamento de dados e te questionar o seguinte: ou você está fraudando o curso, ou você não está dando aula. Então, né, fazer... eu quero fazer os formadores na minha hora atividade. Posso? Deve. Né? E aí tem a outra questão também. Todo cursista tem o direito de escolher 2 horas atividades para fazer em local de livre escolha. E essas 2 horas atividades você pode utilizar para fazer o formadores. Até um exemplo, eu faço formadores à noite. Eu faço lá na escola, nas minhas horas de atividades. Então, 2 horas de atividades, eu escolho, né? Estou na escola fazendo formadores. Então, eu não quero fazer na escola porque a internet da escola é muito ruim. Posso fazer em casa? Pode. Comunica a escola, né? Eu vou fazer hora de atividade em casa para fazer o formadores. E uma outra questão, teve professores que me questionou assim, e a escola falou para ele, olha, você pode fazer o formadores na tua hora de atividade se o teu formadores for no horário que nós colocamos hora de atividade para você. Se você tem hora, por exemplo, o professor trabalha só de manhã na escola, ele tem que cumprir, vamos imaginar que o professor está com padrão de manhã, ele tem que cumprir 5 horas de atividade, 5 horas de atividade de manhã, né? E ele faz o formadores à noite. Aí a escola fala para ele, não, você pode fazer se o teu formadores for na hora da hora de atividade. Nada, Nina, não. Tá? Fala para a escola, não, a resolução me garante que se eu tiver que cumprir 5 horas de atividades na escola, eu vou cumprir 3 e 2 eu vou fazer o formadores em casa.
Tá? Então, não sei se alguém de vocês já teve questão com hora atividade da escola a questionar, né? Não sei. Ou então, por exemplo, a professora Simone está na escola e está no horário do formadores, ela vai lá para o cantinho dela, vai pegar o notebook, vai entrar e vai fazer o formadores dela e ela está em formação, né? E está cumprindo a hora de atividade, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, deixa eu fazer o print. Eu quero... Quem puder agora para eu fazer um print da tela? Tá? Professora Luciane, professor Denilton, Juliana, Lilian. Só abrir aqui a câmera para eu fazer um print da nossa aula. Você está na escola hoje, professor? Isso mesmo. Professora Simone, pode falar. Ah, achei que tinha que levantar a mãozinha para fazer o print. Não, só abrir a câmera para poder ver vocês, professora Márcia. E faz a pose bem bonita. E aí. Certo? Gente, então, nosso grupo está chegando ao final. Hoje foi mais só as partes de orientações, né? Então, nós vamos, a partir da semana que vem, entrar mesmo na parte do design thinking e no roteiro do ensino religioso. Tudo bem? Um abraço a todas e a todos. Boa semana para vocês. Uma boa jornada a todos nós. Obrigada, professor. Boa Obrigado. semana. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.